Seu filho precisa que você volte para casa agora mesmo. Era essa a mensagem que estava no meu celular quando cheguei em Lyon. Não da Jéssica, mas da minha mãe. A voz dela falhou de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Meu nome é Robert. Tenho 37 anos e trabalho como diretor regional de vendas na Veltri Dynamics, uma fabricante de equipamentos industriais sediada em Portland, Oregon. Eu estava na França há 5 dias, fechando um negócio que garantiria nossa expansão europeia. A viagem estava indo bem. Eu tinha acabado de assinar os contratos naquela manhã. Liguei para minha mãe imediatamente. Ela soluçava tanto que eu mal conseguia entendê-la. Mãe, o que aconteceu? É o Ethan? Ele está ferido. Robert, ela ofegou. Jéssica disse que você sofreu um acidente de carro. Ela disse que você morreu. Tudo parou. O barulho do aeroporto desapareceu. Fiquei ali, paralisada, tentando processar o que ela acabará de dizer. Mãe, estou bem. Estou bem aqui. Do que você está falando? Ela não conseguiu responder. Continuou chorando. Eu disse a ela para respirar, para ouvir a minha voz, para entender que eu estava viva. Levou vários minutos até que ela conseguisse falar novamente. Ela postou no Facebook, disse minha mãe finalmente. A Jéssica postou que você morreu em um acidente na França. Todo mundo viu. Todo mundo acha que você tinha sumido. Abri o Facebook no meu celular. Minhas mãos tremiam. A postagem estava lá. A Jéssica havia escrito 3 horas antes. Ela descreveu um terrível acidente em uma estrada rural nos arredores de Lyon. Disse que eu morri instantaneamente. Inclusive incluiu detalhes sobre como as autoridades francesas a contataram. A postagem teve mais de 200 comentários. Amigos, colegas de trabalho, parentes distantes, todos me oferecendo condolências, todos lamentando minha morte. Percorri as mensagens. Meu pai tinha escrito uma homenagem. Meu colega de quarto da faculdade disse que não conseguia acreditar. Meu chefe na Veltri Dynamics comentou sobre a perda que isso representava para a empresa. Liguei para a Jéssica. Ela atendeu no primeiro toque. Meu Deus, Robert, você está vivo, disse ela, rindo. Que bom que você viu. Eu ia te contar antes que você visse. Que diabos você acabou de fazer? Foi uma brincadeira, querida. Só uma brincadeira. Eu queria ver como as pessoas reagiriam. Você tem que admitir, é meio engraçado. Eu não conseguia falar. Fiquei ali parado no meio do aeroporto, olhando para o meu celular, ouvindo minha esposa rir por anunciar minha morte ao mundo. Robert, você está aí. Desliguei. Jéssica e eu éramos casados há 8 anos. Nos conhecemos em Seattle quando eu estava no meu primeiro emprego depois da faculdade. Ela era designer gráfica, engraçada e espontânea. Eu gostava disso nela naquela época. Ela fazia a vida parecer menos séria. Mas, com o passar dos anos, seu senso de humor começou a mudar. Ela pregava peças que iam longe demais. Uma vez, ela disse à minha mãe que íamos nos divorciar só para ver como ela reagiria. Outra vez, ela postou um anúncio falso de gravidez nas redes sociais e viu as pessoas nos parabenizarem antes de revelar que era uma brincadeira. Eu sempre ignorei. Eu dizia a mim mesmo que ela estava apenas brincando. Tivemos um filho, Ethan. Ele tinha 5 anos. Um garoto inteligente, quieto. Ele se parecia comigo. Eu trabalhava longas horas para sustentá-los. Jéssica ficava em casa com Ethan, embora passasse a maior parte do tempo no celular ou fazendo compras online. Eu nunca reclamei. Eu achava que era isso que era o casamento. Você fazia sacrifícios. Você seguia em frente. Mas isso era diferente. Não era uma piada. Era crueldade. Passei a hora seguinte ligando para várias pessoas. Meu pai, meu irmão, meu chefe. Tive que explicar a cada um deles que eu estava vivo, que a Jéssica tinha inventado tudo. Alguns ficaram aliviados, outros confusos, alguns com raiva. Meu pai mal disse alguma coisa.
Ele simplesmente desligou depois que eu contei. A Jéssica me ligou mais 6 vezes naquela noite. Eu não atendi. Ela mandou uma dúzia de mensagens de texto. A maioria na defensiva. Ela disse que eu estava exagerando. Disse que era só uma brincadeira e que eu precisava relaxar. A última mensagem dizia que ela tinha apagado a publicação e que estava tudo bem agora. Nem tudo estava bem. Olhei os comentários novamente antes que ela apagasse a publicação. As pessoas tinham se aberto. Elas tinham compartilhado memórias minhas. Elas tinham sofrido. E Jéssica tinha assistido a tudo se desenrolar como se fosse um entretenimento. Pensei no Ethan. Pensei em que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? Que tipo de mãe? Que tipo de esposa? Tomei uma decisão naquela noite. Eu não voltaria para casa. Liguei para o meu advogado, um homem chamado Gregory, que já havia feito alguns trabalhos para mim no passado. Contei a ele o que aconteceu. Ele ouviu em silêncio. Robert, disse ele, isso é mais do que uma piada de mau gosto. Isso é abuso psicológico. Se você leva a sério a proteção de si mesmo e do seu filho, precisamos documentar tudo. Eu estava falando sério. Reservei um novo quarto de hotel em Lyon. Não contei para Jéssica onde eu estava. Não contei a ninguém, exceto para Gregory. Eu precisava de tempo para pensar, planejar, descobrir o que viria a seguir, porque eu não voltaria para ela. Não agora. Talvez nunca. 2 dias se passaram. Jéssica continuou ligando. Eu ignorei todas. Ela deixou mensagens de voz que começavam com raiva e terminavam com ela chorando. Ela enviou mensagens me acusando de abandoná-la e ao Ethan. Ela disse que eu estava sendo cruel. Eu não era cruel. Eu estava me protegendo. Gregory me ligou no 3º dia. Ele tinha revisado tudo, a publicação no Facebook, as mensagens, o padrão de comportamento ao longo dos anos. Disse que tínhamos um caso forte se eu quisesse a custódia do Ethan. Mas, Robert, alertou, isso vai ser feio. Ela vai lutar contra você, e se você desaparecer agora, isso pode prejudicar o seu caso. Como assim, desaparecer? Você precisa ser estratégico. Se você ficar muito tempo longe sem contato, ela pode alegar abandono. Mas se você voltar, estará entrando em uma situação em que ela tem o controle. Você precisa decidir o que quer. Pensei no Ethan. Pensei no tipo de vida que ele teria se continuasse com a Jéssica. Pensei no que ela poderia fazer com ele um dia, quando quisesse atenção ou se entediasse. Quero a guarda total, eu disse. Então você precisa voltar. Mas ainda não. Deixe entrar em pânico. Deixe-a perceber o que fez. Documente tudo, cada mensagem, cada ligação, cada mentira que ela contar. E quando chegar a hora certa, nos mudamos. Fiquei na França por mais uma semana. Prolonguei minha estadia no hotel. Contei a Veltri Dynamics que precisava de um tempo para lidar com uma emergência familiar. Eles não fizeram perguntas. Jéssica postou no Facebook novamente. Desta vez, ela disse que eu havia escolhido abandonar minha família após um mal-entendido. Ela se retratou como a vítima. Algumas pessoas acreditaram nela, outras começaram a questionar o que realmente aconteceu. Alguns amigos entraram em contato comigo diretamente. Não respondi. Observei-a desmoronar do outro lado do oceano. Minha mãe ligou de novo. Estava mais calma agora, mas ainda magoada. Perguntou quando eu voltaria para casa. Eu disse que precisava de um tempo. Ela não entendeu, mas não insistiu. Meu pai ligou uma vez. Ele disse apenas 3 palavras: faça o que você tem que fazer. Guardei todas as mensagens que a Jéssica enviou, todas as mensagens de voz, todas as postagens nas redes sociais. Gregory estava certo. Eu precisava de provas, e a Jéssica estava me dando muitas. No 8º dia, recebi uma mensagem que mudou tudo. Era da irmã da Jéssica, Lauren. Ela disse que a Jéssica tinha contado à família deles que eu estava tendo um caso na França e que eu tinha abandonado Ethan para ficar com outra mulher.
Foi aí que eu percebi que ela não era apenas imprudente, ela era perigosa. Reservei um voo de volta para os Estados Unidos, não para Portland, mas para Boise, Idaho, onde Gregory tinha um escritório. Era hora de planejar meu próximo passo. Fiquei em Boise por 3 semanas. Gregory e eu construímos o caso peça por peça. Ele entrou com um pedido de separação em meu nome e solicitou a guarda temporária de Ethan com base no histórico de instabilidade emocional e manipulação de Jessica. Incluímos tudo: a falsa carta de falecimento, as mensagens, as mentiras que ela havia contado à família. Jessica não esperava por isso. Os papéis lhe foram entregues numa quinta-feira de manhã. Ela me ligou em poucos minutos. Atendi dessa vez. Que diabos é isso, Robert? Você está me processando pela custódia. Você é louco? Estou protegendo meu filho. Protegendo de quê? De mim? Eu sou a mãe dele. Você anunciou minha morte como uma brincadeira, Jessica. Você mentiu para todos que se importam comigo. Você é instável. Ela começou a gritar. Eu podia ouvir o choro do Ethan ao fundo. Aquele som quebrou algo em mim, mas não deixei que ela ouvisse. Você vai se arrepender disso, disse ela. Vou garantir que você nunca mais o veja. Ela desligou. Gregory me avisou que ela retaliaria. Ele estava certo. Em poucos dias, Jessica entrou com uma reconvenção. Ela me acusou de abandono, abuso emocional e infidelidade. Disse que eu a havia deixado, a ela e a Ethan, sem sustento. Disse que eu era um pai inadequado. O advogado dela foi agressivo. Exigiram a guarda integral e a pensão alimentícia. Me retrataram como um homem que fugia quando as coisas ficavam difíceis. Sentei-me no escritório de Gregory, lendo os documentos. Minhas mãos estavam firmes, mas, por dentro, eu sentia o peso de tudo aquilo. Ela estava disposta a me destruir para se salvar. Ela consegue vencer? Perguntei. Não se nos mantivermos focados, disse Gregory. Mas ela vai tornar isso o mais doloroso possível. Você precisa estar preparada para isso. Eu estava preparada. O tribunal marcou uma audiência preliminar para 2 meses depois. Enquanto isso, Jessica conseguiu a guarda temporária de Ethan. Eu tinha permissão para visitas supervisionadas uma vez por semana. Era horrível ver meu filho por apenas 1 hora por vez, sabendo que ela estava enchendo a cabeça dele com mentiras sobre mim. Durante uma das visitas, Ethan me perguntou por que eu tinha ido embora. Eu não te deixei, amigo, eu disse. Eu ainda estou aqui. Estou lutando para ficar com você. Ele me olhou com aqueles olhos grandes e confusos. Mamãe disse que você não nos ama mais. Eu o abracei forte. Não podia deixar que ele me visse desmoronar. Jessica não tinha terminado. Ela começou a postar nas redes sociais novamente. Desta vez, compartilhou mensagens vagas sobre traição e maternidade solteira. Postou fotos de Ethan com legendas como: só nós dois agora. Pessoas que não sabiam de toda a história se uniram em torno dela. Me chamaram de caloteira. Disseram que eu tinha abandonado minha família. Eu queria revidar. Queria contar ao mundo o que ela tinha feito. Mas Gregory me disse para ficar quieta. Deixe-a cavar a própria cova, disse ele. Cada postagem que ela fizer é uma evidência. Cada mentira que ela contar voltará para ela. Então, fiquei em silêncio. Deixei que ela pensasse que estava ganhando. Mas eu estava planejando. Eu estava reunindo informações. Eu estava construindo um caso que a deixaria sem nada. 3 semanas antes da audiência, recebi uma mensagem de alguém que eu não esperava. Era da amiga da Jessica, uma mulher chamada Kendra. Ela disse que precisava falar comigo. Disse que tinha algo que eu precisava ver. Nos encontramos em um café em Portland. Kendra parecia nervosa. Ela me entregou uma pasta. Eu não deveria estar fazendo isso, disse ela. Mas você precisa saber como ela realmente é. Dentro da pasta, havia capturas de tela. Mensagens entre Jessica e Kendra. Mensagens em que Jessica se gabava da pegadinha da morte.
Mensagens em que ela ria da reação das pessoas. Mensagens em que ela admitia ter feito aquilo porque estava entediada e queria atenção. Havia mais mensagens em que Jéssica falava sobre manipular o caso da custódia. Mensagens em que ela discutia como havia ensinado Ita a dizer coisas sobre mim que não eram verdade. Por que você está me dando isso? Perguntei. Kendra olhou para baixo. Porque eu também tenho um filho. E se alguém fizesse comigo o que ela fez com você, eu gostaria que alguém me ajudasse. Peguei a pasta. Agradeci e saí daquela cafeteria sabendo que tinha acabado de ganhar vantagem. Gregory revisou as mensagens. Ele disse que eram admissíveis. Disse que mudariam tudo. Isso prova premeditação, disse ele. Ela não cometeu apenas um erro. Ela planejou. Ela gostou. E agora está manipulando o caso da custódia. Adicionamos as mensagens às nossas evidências. Intimamos os registros telefônicos e as contas de mídia social de Jéssica. Investigamos mais a fundo seu histórico. O que encontramos foi pior do que eu esperava. Jéssica tinha um padrão. Não era a primeira vez que ela fazia algo assim. Gregory encontrou postagens antigas de anos atrás, onde ela havia encenado términos falsos com ex-namorados para chamar atenção. Ele encontrou mensagens em que ela havia mentido para amigos e familiares em busca de compaixão. Ela vinha fazendo isso durante toda a sua vida adulta. Pensei em todos os anos em que ignorei os sinais. Pensei em quantas vezes eu havia menosprezado o comportamento dela, considerando-o inofensivo. Eu tinha sido cego, mas não era mais cego. A audiência foi marcada para uma sexta-feira de manhã. Voltei para Portland 2 dias antes. Fiquei hospedado em um hotel perto do tribunal. Não contei a Jéssica que estava na cidade. Gregory e eu nos encontramos na noite anterior à audiência. Ele repassou a estratégia. Apresentaríamos as provas metodicamente, a publicação no Facebook, as mentiras para a família dela, as mensagens para Kendra, o padrão de manipulação. Demonstraríamos que Jéssica não tinha condições de ter a guarda primária de Ita. Você está pronta para isso? Perguntou Gregory. Estou pronto desde o dia em que ela postou que eu estava morto. O tribunal estava frio e estéril. Jéssica já estava lá quando cheguei. Ela estava sentada com sua advogada, uma mulher de aparência elegante, de terno cinza. Jéssica me encarou. Não desviei o olhar. O juiz entrou. Todos nos levantamos. A audiência começou. A advogada de Jéssica foi a primeira a falar. Ela pintou o retrato de uma mãe dedicada que havia sido abandonada pelo marido. Falou sobre como eu havia deixado Jéssica e Ethan sem apoio. Falou sobre como Jéssica fora forçada a criar Ethan sozinha enquanto eu estava vivendo minha vida. Era tudo mentira. Mas a advogada explicou tudo com propriedade. Então chegou a nossa vez. Gregory se levantou. Ele expôs os fatos, a publicação no Facebook, as mensagens, a manipulação. Mostrou ao tribunal as capturas de tela de Kendra. Mostrou o padrão de comportamento. Mostrou que Jéssica não era apenas irresponsável, ela era perigosa. O rosto de Jéssica empalideceu. Seu advogado tentou se opor, mas o juiz permitiu a apresentação das provas. Gregory chamou Kendra ao banco das testemunhas. Ela testemunhou sobre as mensagens. Ela testemunhou sobre como Jéssica havia rido da pegadinha. Ela testemunhou sobre o treinamento. O advogado de Jéssica tentou desacreditá-la, mas Kendra não recuou. Então, Gregory me ligou. Sentei-me no banco das testemunhas e contei a verdade. Contei ao tribunal sobre o telefonema da minha mãe. Contei a ele sobre a dor que vi minha família passar. Contei a ele sobre as mentiras que Jéssica havia espalhado. Contei a ele sobre o medo que sentia pelo meu filho. A advogada de Jéssica tentou distorcer minhas palavras. Ela perguntou por que eu tinha ficado longe por tanto tempo. Ela perguntou por que eu não tinha voltado para casa imediatamente. Porque eu precisava me proteger, eu disse. E eu precisava proteger meu filho de alguém que vê a dor dos outros como entretenimento. A juíza ouviu. Tomou notas. Não demonstrou emoção.
Quando a audiência terminou, a juíza disse que emitiria sua decisão dentro de uma semana. Saí daquele tribunal sabendo que tinha feito tudo o que podia. A semana pareceu um ano. Fiquei em Portland, esperando a decisão. Não vi Jéssica. Não vi Ethan. Apenas esperei. Gregory me ligou numa manhã de terça-feira. O juiz decidiu a seu favor. Sentei-me. Não conseguia falar. Você tem a guarda primária, disse Gregory. Jéssica tem direito a visitas supervisionadas. A juíza citou seu histórico de manipulação e abuso emocional. Ela chamou a brincadeira da morte de um ato cruel e calculado, projetado para infligir dano emocional. Fechei os olhos. Senti o peso se dissipar. Quando posso vê-lo? Hoje. Eu arranjo. Fui buscar o Ethan à casa da Jéssica naquela tarde. Ela estava parada na porta, com o rosto vermelho e inchado. Não disse uma palavra. Apenas observou o Ethan caminhar na minha direção. Ei, amigo, eu disse, ajoelhando-me. Pai, ele disse, e correu para os meus braços. Jéssica se virou e bateu à porta. Levei o Ethan de volta para o meu novo apartamento. Era pequeno, mas era nosso. Eu tinha arrumado o quarto dele na semana anterior. Tinha comprado os seus salgadinhos favoritos. Eu tinha feito com que se sentisse em casa. Naquela noite, coloquei-o na cama. Ele olhou para mim e perguntou: Você vai embora de novo? Não, eu disse. Nunca mais vou te deixar. Ele sorriu. E pela primeira vez em meses, senti que conseguia respirar. Jéssica tentou lutar. A decisão. Ela entrou com um recurso. Ela me enviou mensagens raivosas. Ela postou nas redes sociais novamente, desta vez alegando que o sistema judiciário era tendencioso contra as mães, mas ninguém mais estava ouvindo. A verdade veio à tona. Sua família se distanciou. Seus amigos pararam de defendê-la. Até Kendra cortou relações com ela. Jéssica perdeu o emprego alguns meses depois. Ela trabalhava meio período em uma boutique local, mas a dispensaram depois que o caso da custódia se tornou público. Ela foi morar com a mãe. Raramente via Ethan e, quando fazia, as visitas eram tensas. Não me regozijei. Não comemorei. Apenas me concentrei em reconstruir minha vida com meu filho. Ethan começou a estudar em Portland. Fez amigos. Riu mais. Parou de perguntar sobre o passado. Continuei na Veltri Dynamics. Meu chefe entendeu o que eu tinha passado. Ele me deu flexibilidade. Me deixou trabalhar em casa quando precisei estar com Ethan. 3 anos se passaram. Ethan tinha 8 anos agora. Ele estava prosperando. Ele jogava futebol. Ele amava a ciência. Ele estava feliz. Eu pensava em Jéssica às vezes. Eu me perguntava se ela alguma vez entenderá o que tinha feito, se ela alguma vez sentirá remorso, mas não me detive nisso. Ela não fazia mais parte das nossas vidas. Certa noite, Ethan e eu estávamos sentados no sofá assistindo a um filme. Ele se encostou em mim e disse: Que bom que você não morreu, pai. Olhei para ele. Eu também, amigo. Ele sorriu e voltou para o filme. Sentei-me ali, segurando meu filho, e percebi uma coisa. Jéssica tinha tentado tirar tudo de mim, minha reputação, minha família, minha vida. Mas ela não venceu porque eu ainda estava aqui, e Ethan também. E era só isso que importava. 2 anos após a decisão sobre a guarda, recebi uma notificação. Jéssica havia tentado um pedido de modificação da guarda. Seu advogado alegou que ela havia mudado de vida e merecia outra chance. Gregory me ligou imediatamente. Não se preocupe, ela não tem um caso, mas devemos responder. Voltamos ao tribunal. Desta vez, foi mais rápido. O juiz revisou os antecedentes de Jéssica, a manipulação, as mentiras, o padrão de comportamento. Ela não havia mudado. Na verdade, as coisas haviam piorado. Suas redes sociais ainda estavam repletas de narrativas de vítimas. Ela ainda se recusava a assumir a responsabilidade.
O juiz negou seu pedido em menos de 10 minutos. Este tribunal não vê evidências de mudanças significativas, disse o juiz. A guarda permanecerá com o pai. Jéssica se levantou. Isso não é justo. Eu sou a mãe dele. O juiz olhou para ela, impassível. Você perdeu esse privilégio ao escolher a crueldade em vez da compaixão. Jéssica saiu do tribunal em lágrimas. Seu advogado a seguiu, com uma expressão derrotada. Saí com Gregory. Não comemoramos. Apenas apertamos as mãos. Chega, disse Gregory. Ela não pode te tocar agora. Assenti. Não senti nada. Nem raiva, nem alívio, apenas uma sensação de encerramento. Jéssica desapareceu completamente da nossa vida depois disso. Ela parou de pedir visitas. Parou de postar sobre Ethan. Simplesmente desapareceu em seu próprio mundo, isolada e sozinha. Sua família parou de falar com ela. Sua mãe finalmente me contou que Jéssica havia se mudado para outro estado. Não perguntei para onde. Não me importei. Ethan raramente a mencionava. Quando fazia, era sem emoção. Ela havia se tornado uma estranha para ele. Concentrei-me em ser o pai de que ele precisava. Eu apareci. Eu o escutei. Eu o protegi. E, lentamente, o peso do que Jéssica havia feito desapareceu. Não desapareceu. Nunca desapareceria. Mas não me controlava mais. Eu tinha vencido. Não porque a destruí, mas porque salvei meu filho. E isso foi o suficiente. Ethan tem 10 anos agora. Ele joga beisebol. Ele quer ser engenheiro. Ele fala sobre construir pontes e foguetes. Ele é inteligente, gentil e resiliente. A vida de Jéssica desmoronou de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. Ela perdeu a guarda dos filhos para sempre. Ela perdeu o relacionamento com a família. Ela perdeu a reputação. Ela acabou trabalhando em empregos mal pagos e se mudando de um lugar para outro, incapaz de manter tudo sob controle. Ouvi de conhecidos em comum que ela tentou entrar em contato com o Ethan no aniversário dele no ano passado. Ela enviou um cartão. Eu o entreguei a ele. Ele abriu, leu e guardou na gaveta sem dizer uma palavra. Não perguntou sobre ela. Não pareceu se importar. Jéssica havia se destruído. Não pelo que eu fiz com ela, mas pelo que ela mesma fez. Ela passou tantos anos manipulando pessoas, mentindo e fazendo joguinhos que, quando tudo a alcançou, não sobrou nada. Às vezes penso naquela noite em Lyon, quando minha mãe me ligou chorando. Penso em como cheguei perto de simplesmente ignorar, de ir para casa e fingir que estava tudo bem. Mas não fiz isso. Eu fiz uma escolha. Eu escolhi meu filho. Eu me escolhi. Jéssica queria ver como a perda era para todos os outros. Ela queria ver as pessoas sofrendo. Ela queria atenção. No final, foi ela quem perdeu tudo. Olho para o Ethan agora e vejo um garoto que sabe que é amado, que sabe que está seguro. E percebo que era tudo o que eu sempre quis. Eu não precisava de vingança. Eu só precisava protegê-lo. E eu o fiz.